Bom dia. Vamos dar início ao curso de Contabilidade Básica dentro do Programa de Educação Fiscal promovido pela Secretaria da Receita Federal. Por que o curso de Contabilidade Básica dentro desse programa de Educação Fiscal? Existem vários tributos federais que usam a contabilidade como base de cálculo do imposto. Além disso, do ponto de vista gerencial, para as pequenas, médias e grandes empresas, a contabilidade é um instrumento de primeira grandeza, que permite a evolução das empresas e a geração de riquezas individuais e também para o país. As pessoas físicas imaginam que a contabilidade não lhes interessa. No entanto, quando nós fazemos a nossa declaração pessoa física todos os anos para apresentá-la à Receita Federal, nós estamos fazendo um resumo da nossa contabilidade anual. E, através da nossa declaração, a Receita Federal pode acompanhar a evolução patrimonial que nós tivemos durante o ano. E o patrimônio é o verdadeiro objeto da contabilidade. Vamos, então, inicialmente, entender o que vem a ser o patrimônio. Vamos olhar a imagem e vamos verificar o que é o patrimônio. Todos nós temos bens. O primeiro item componente do nosso patrimônio são os bens. Por mínimos que eles sejam, nossos objetos, nossas roupas, nossos móveis, nossos veículos, fazem parte do nosso patrimônio. Existem também alguns bens que são representados por papéis e que são chamados direitos. Por exemplo, o nosso dinheiro depositado no banco é um direito que nós temos sobre o banco e que podemos exercê-lo a qualquer momento através da emissão de um cheque. Então, bens e direitos compõem uma parte do nosso patrimônio. Mas não estaria completo o nosso patrimônio se nós não reconhecêssemos que nós também temos obrigações. Obrigações no sentido de dívidas que oneram o nosso patrimônio. Por exemplo, se nós temos um apartamento adquirido pelo sistema financeiro e do qual apenas parte foi quitada, nós podemos dizer, eu tenho um imóvel que vale 100 mil reais, dos quais eu já paguei 20, mas que falta pagar ainda 80. Se nós não levássemos em conta nossas obrigações, nós teríamos incluído no nosso patrimônio apenas um apartamento de 100 mil reais, omitindo que parte desse patrimônio, na verdade, ainda não é nosso. Esse conjunto de bens, direitos e obrigações é exatamente o patrimônio da pessoa física. Quem já fez a sua declaração de imposto de renda pessoa física sabe que nós informamos ano a ano os bens e direitos que nós tínhamos e os bens e direitos que nós temos agora, as obrigações que nós tínhamos no ano anterior, as obrigações que nós temos agora. E essa evolução patrimonial, o acréscimo patrimonial que veio através da renda, é exatamente o fato gerador do imposto de renda das pessoas físicas. Mas a contabilidade, ela existe à disposição das pessoas físicas, mas não obrigatoriamente para as pessoas físicas. A contabilidade é obrigatória para as pessoas jurídicas. Todas as sociedades são obrigadas a manter a sua contabilidade, não para fins fiscais, mas para fins comerciais. Vamos ver então o que seria o patrimônio da pessoa jurídica. Assim como as pessoas físicas, as empresas têm bens, mercadorias, máquinas, equipamentos, veículos. Têm direitos. Quando as empresas vendem a prazo, elas ficam com direitos a receber. Elas também fazem financiamentos, concedem financiamentos e, assim, os direitos das pessoas jurídicas são bastante amplos. Com certeza absoluta, as pessoas jurídicas têm obrigações com terceiros. Quando elas compram a prazo, elas devem aos seus fornecedores. Quando elas pedem um empréstimo bancário, quando elas atrasam os pagamentos aos seus empregados, aos impostos, elas ficam com obrigações de pagar. Além
dos bens, direitos e obrigações em comum com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas recebem investimento dos seus sócios, que recebem o nome de capital. E os sócios investem na empresa com a intenção de obter resultados. Então, os bens e direitos de um lado, as obrigações que a empresa assume, o investimento dos sócios e os resultados formam o patrimônio da pessoa jurídica. O patrimônio da pessoa jurídica é o objeto do estudo que faremos a seguir. O patrimônio da pessoa jurídica, como nós já vimos, é composto então de bens, direitos, obrigações, investimento dos sócios, que é chamado de capital, e dos resultados. Vamos dar uma olhada nesse patrimônio. A contabilidade costuma dividir esse patrimônio e esquematizá-lo demonstrando em dois retângulos, o retângulo da esquerda e o retângulo da direita. No retângulo da esquerda, a contabilidade vai relacionar todos os bens e direitos da empresa. No retângulo da esquerda, ele vai ser subdividido em dois. Na parte superior, a contabilidade vai esquematizar o passivo da empresa. E na parte inferior, o patrimônio líquido. O que vem a ser esses três subconjuntos que formam o conjunto do patrimônio da empresa? Inicialmente, o que é chamado de ativo. Ativo é o conjunto formado por todos os bens e direitos de uma empresa. Então, revisando o conceito, ativo é o conjunto de todos os bens e direitos de uma empresa. O passivo, que é a parte superior do lado direito do patrimônio, ele contém todas as obrigações da empresa para com terceiros. Tudo o que ela deve fica relacionado nessa parte superior do retângulo direito. A parte inferior é exatamente aquela que contém os elementos típicos do patrimônio de uma pessoa jurídica. Ela contém o investimento dos sócios e os resultados obtidos pela empresa. Então, vamos revisar o conceito dos componentes do patrimônio. O ativo, que é o conjunto de bens e direitos. O passivo, que é o conjunto das obrigações. E o patrimônio líquido, o conjunto formado pelo investimento dos sócios e pelos resultados obtidos pela empresa. Se nós observarmos com atenção este formato, nós vamos observar o seguinte: nas obrigações, nós temos aqueles terceiros que forneceram recursos para a empresa. E como exemplo, vamos tomar os fornecedores. Quando uma empresa compra mercadorias para revender e as compra a prazo, ela contrai uma dívida com os fornecedores. Nesse momento, o fornecedor foi origem de recursos para a empresa. Da mesma forma, se a empresa fosse buscar recursos num banco para utilizá-los na sua operacionalidade, os financiadores teriam sido origens de recursos novos para a empresa. Então, nós podemos dizer que todas as obrigações da empresa são origens de recursos que ela busca com terceiros. Já no patrimônio líquido, nós temos origens também, mas origens vindas dos sócios ou das próprias atividades da empresa. Se não, vejamos, quando um sócio investe numa empresa, entregando seus recursos para formar o capital da empresa, naquele momento funciona como uma origem de recursos. E, ao longo do funcionamento de uma empresa, quando ela obtém os seus resultados, por exemplo, através da venda de um produto, ela compra um produto por um preço X e o revende por um preço pouco maior do que aquele X.
Naquele momento, ela obteve o seu primeiro resultado, que é um lucro, e que foi uma origem de recursos novos. Então, nós poderíamos resumir dizendo que todo o lado direito do balanço contém as origens de recursos. Por outro lado, o que faz a empresa com todos esses recursos que ela obtém? Ela aplica esses recursos em bens e direitos. Portanto, o lado esquerdo do patrimônio é formado pelas aplicações. Tudo que a empresa busca nas origens, ela aplica em bens e direitos. Então, existe uma igualdade entre as origens e aplicações. E, estendendo o conceito, existe uma igualdade entre o ativo e o somatório do passivo com o patrimônio líquido. Concluindo, o patrimônio da empresa é formado pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. Em seguida, voltaremos com a terceira parte da nossa aula de hoje. O patrimônio da pessoa jurídica, que nós já conhecemos, é o objeto da contabilidade. O patrimônio está em constante modificação, tanto qualitativa quanto quantitativa. E a função da contabilidade é acompanhar e controlar essas alterações. A demonstração do patrimônio a qualquer momento é feita dessa forma esquematizada nos dois retângulos, como nós mostramos. E como existe uma igualdade entre esses dois retângulos, essa demonstração se chama balanço patrimonial, como se fossem dois pratos de uma balança em permanente equilíbrio. Vamos observar. O ativo do lado esquerdo, o passivo e o patrimônio líquido do lado direito. Existindo uma igualdade entre as origens e aplicações, existe uma igualdade entre os dois retângulos. E nós vamos denominar essa demonstração de balanço patrimonial. Esse gráfico nos permite chegar à equação fundamental da contabilidade, que é a igualdade existente entre o ativo e o somatório do passivo com o patrimônio líquido. Então, a qualquer tempo, essa equação matemática tem que ser verdadeira. O total do ativo tem que ser igual ao total do passivo mais o patrimônio líquido. Como é que a contabilidade vai acompanhar as alterações do patrimônio? Vamos fazer aqui o nascimento de uma empresa em que os sócios fizessem um investimento em dinheiro de R$900 mil. Como a contabilidade registraria isso? A empresa passou a ter um ativo, dinheiro no banco, R$900 mil. Ao mesmo tempo, no lado direito, nós vamos anotar no patrimônio líquido que a empresa tem agora um capital de 900. Neste momento, o total do ativo é igual ao total do patrimônio líquido. Num segundo momento, esta empresa usa parte do recurso que ela tem no banco para a aquisição de um veículo. Então, ela passa a ter no seu ativo dois tipos de bens: dinheiro no banco, 100 mil, e veículos, 800, que corresponde ao investimento dos sócios de 900. Continuamos com a igualdade verdadeira, um ativo de 900 e um patrimônio líquido de 900. Num terceiro momento, essa empresa usa recursos de terceiros. Ela compra móveis a prazo. E surge a primeira dívida dela. Ela tem agora um título a pagar de R$120 mil. O ativo, nesse momento, subiu, passou a ser de R$1.020.000, assim como o lado direito do patrimônio. Houve, desta vez, não apenas uma mudança de qualidade, mas também uma mudança de quantidade no patrimônio. Em seguida, esta empresa faz uma nova operação. Ela busca um financiamento bancário de R$200 mil. Surge uma nova obrigação e, ao mesmo tempo, aumentam os recursos que ela tem no banco. Mas
a igualdade do lado esquerdo e do lado direito permanece idêntica. 1.220.000 de cada lado. Uma nova operação da empresa, desta vez adquirindo material de escritório, parte à vista e parte a prazo. Surge uma pequena obrigação de R$25.000 e surge um novo ativo de 50.000. Vejam que também houve uma redução no valor do banco, mas a igualdade patrimonial permanece. Como nós observamos, a igualdade patrimonial é uma constante na contabilidade. A qualquer tempo, o ativo é igual ao somatório do passivo com o patrimônio líquido. Amanhã nós vamos ver as subdivisões do balanço patrimonial.